Olá, juventude cristã, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria, mais uma vez aqui estarmos para a nossa EBD Online, para abençoar a sua vida, o seu coração, para contribuir para o seu crescimento espiritual, o desenvolvimento da sua vida em intimidade com Deus, através da palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estão conectados, sempre ouvindo, meditando na palavra de Deus. Diz aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria estarmos mais uma sexta-feira, aprendendo mais da palavra do Senhor, estudando as Escrituras, que tem sido de bênção para nossas vidas, e estou feliz de estar aqui junto com o meu pastor para aprendermos mais sobre o livro de Gálatas, essas instruções que Paulo traz aos Gálatas sobre o Espírito, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a lei, os judaizantes, tudo tem sido muito interessante de se estudar. Muito bem, então vamos iniciar com oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, muito obrigado por esta semana, muito obrigado por todos estes dias que estivemos em Tua presença. Pai, hoje, nesta sexta-feira, guarda-nos, livra-nos de todo perigo, de todo mal, acampa os Teus anjos ao nosso redor, abre as portas do conhecimento, abre nossa mente, nosso coração, para aprender mais a Tua palavra do Teu querer. Assim te pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Muito bem, qual é o assunto da lição, Daniel? Lição de número 11, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. A carne e o espírito, a luta que existe em nós. Vamos lá. Texto principal. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Resumo da lição. A quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. A quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. espírito. Na carne ou no espírito, né? Essa é a verdade, porque não há como ocultar. Quem anda na carne, como diz Romanos 8,8, os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne, elas são visíveis. Mas também as obras, ou melhor, o fruto do Espírito é visível também na vida de quem tem a presença do Espírito Santo. Lá em Mateus 7,20, veja aí, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 7,20. Mateus 7,20, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos. Então veja bem, não há como ocultar. Quem anda na carne, a obra da carne tem a sua produção, tem o seu resultado, tem a sua síntese. E quem anda no Espírito, o Espírito também tem o seu fruto, tem os seus resultados. E Jesus está deixando bem claro que é pelos frutos, não é isso? Sim. Que se conhece quem é dele e quem não é, quem é falso profeta e quem não é verdadeiro, não é isso? Então, essa é a temática. O nosso texto bíblico... Gálatas 5, versículos 16 a 23. Vamos lá. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então, é a leitura do capítulo 5, de 16 a 23. Então, eu vou começando aqui falando a análise do texto. O Daniel vai colocar aí cada ponto. Em primeiro lugar, quando nós entramos no capítulo 16, quando nós entramos no capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 até o 23, nós temos que analisar em todo o capítulo que Paulo ele fala, a partir do verso 1, que nós estamos em liberdade. Veja aí, 5:1. 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, essa liberdade, é importante os irmãos entenderem,
que essa liberdade, ela tem um guarda. O guarda dessa liberdade é o amor. Ou seja, se eu tenho a liberdade, não é que eu não tenha a lei. Há uma lei que vai me dominar. E qual é a lei que vai me dominar? A lei do amor. A lei do amor. Então, por isso que Paulo começa com essa perspectiva. E como eu tenho a lei do amor, quem traz isso é o Espírito Santo, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu tenho uma liberdade. A liberdade que agora eu tenho em Cristo, João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela vos libertará. Só que a minha liberdade não é para libertinagem, não é antinomianismo, não é que eu não tenha lei. Há uma lei que me domina, há uma lei que me dirige. Qual é essa lei? A lei do amor. A lei do amor. E quando eu olho para essa guarda da liberdade, que é a lei do amor, porque se eu tenho liberdade, eu sou dirigido pela lei do amor. É como um dono que ama um cão. Ele cria aquele cão, ele começa restringindo, colocando leis. Mas como o amor do animal é grande para o seu dono, ele precisa colocar a coleira? Não. Ele precisa andar com ele amarrado? Não. Assim é Jesus. Como eu sei que o amor de Jesus é grande e que ele me amou sem que eu pedisse, quando esse amor passa a estar em mim, ele me dá o quê? Liberdade. Liberdade. E essa liberdade, ela não escraviza, não subjuga. Essa liberdade, ela me dá o prazer de viver no amor de Cristo de modo espontâneo. E esse amor é quem me dirige. Esse amor é quem me dirige. É um amor assim como o pai tem para com o filho e o filho tem para com o pai. Então, o guarda da liberdade é o quê? É o amor. E como esse amor está em mim, eu estou em Cristo, aí agora tem alguém que me guia nessa liberdade. Tem alguém que me conduz em uma vida de liberdade para que eu corresponda ao grande amor que foi dado por mim. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo começa de modo imperativo. Andai. Peripateiter, não é isso? Isso. Andai. Andai em espírito. Ele não está pedindo um favor, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Uma ordem. É imperativo. Esse é o primeiro eixo central dessa passagem bíblica. Andai em espírito. Esse verbo andar, que aparece aí no próprio texto, a primeira coisa é que o andar aqui é um estilo de vida dirigido pela liberdade do amor em Cristo Jesus. Não era mais aquele negócio de andar no legalismo, que é o esforço humano, é a busca humana, de modo nenhum. É o Espírito Santo agora produzindo o que Cristo colocou em nós para termos uma vida condizente com o querer divino, o querer do Senhor. Então, o apóstolo São Paulo aqui, nesse texto, ele está respondendo aos judaizantes que confiavam na lei, que buscavam só a lei, que queriam andar pela força da lei. Mas Paulo disse que quem tem o Espírito anda na liberdade do Espírito Santo, sem o esforço humano. Então aqui, a verdadeira vida, ela não vem de uma imposição moral, de uma legalidade. A verdadeira vida, está mostrando aqui, ela vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa, está aí na tela. O guarda da liberdade é o amor. E quem é que nos guia é o Espírito Santo. Também a leitura desse texto, ela me faz entender, é o segundo ponto da nossa análise, que há uma guerra travada entre quem? Carne e espírito. A carne e o espírito. Agora vamos lá. É porque o espírito perde para a carne? Não. Porque o Espírito Santo é Deus. Ou seja, não é que o Espírito Santo perca para a carne, porque a soberania do Espírito Santo é algo correto, é algo verdadeiro. Não é isso? Então, veja bem, quando Paulo está usando essa expressão andar, ele está falando de uma vida desenvolvida na intimidade e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. E aqui nós podemos analisar que nós temos as obras produzidas pela carne, veja que está no plural, veja aí como é que diz, no verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Lá, só o 19. Ora, as obras da carne só são... bem.
Como é que diz? As obras da carne. Olha as obras da carne. Veja que aqui nós temos um plural. Agora você vai ver a do Espírito. Como é que diz? A do 22. Mais o fruto do Espírito. Pronto. Qual é a diferença? Você está notando que um está no plural e o outro está em quê? Singular. Pronto. Porque quando você olha para essas obras da carne, são coisas produzidas pelo próprio homem carnal. Mas o caminhar com o Espírito, no andar com o Espírito, aí o Espírito não produz obras. Ele produz o quê? Fruto. O fruto. Porque o fruto é o próprio Cristo, vivendo em nós. Essa é a natureza da essência. Esses frutos aí, tudo é Cristo Jesus. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco. Então, veja que um está no plural. As obras lá, mas o outro está no singular. Como é que diz? O fruto do Espírito. Ou seja, aqui Paulo está mostrando que a vida produzida na carne, ela gera legalismo, gera confiança, gera egocentrismo, exibicionismo. A vida na carne é a obra do homem. Agora, a vida no Espírito, que é o singular, é aquilo que o Espírito Santo faz em nós, através do que Cristo fez na cruz do Calvário para nós. Ou seja, a vida na carne, ela é estéril, ela é marcada por coisas carnais. A vida no Espírito é abundante. A vida no Espírito traz gozo, fertilidade, crescimento. É assim que a própria palavra de Deus está mostrando para nós. Então, na ética cristã, não se depende da lei, mas se depende de quem? Do Espírito Santo. E aí o apóstolo São Paulo, ele mostra aqui que nós caminhamos na santidade e na vida pela vida do Espírito, não por uma imposição legal, como nós estamos vendo aqui na própria palavra de Deus. Vamos ver Romanos 8:4. Romanos 8, verso 4. Vamos lá. Diz assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja bem, tudo que a lei exigia, quem foi que cumpriu? Cristo. Cristo cumpriu. E ele agora implanta essa vida em mim. Agora o meu objetivo é satisfazer a Cristo e não satisfazer uma lei. O meu alvo é satisfazer ao Pai. Por isso que ele coloca o Espírito dentro de mim para produzir aquilo que é de natureza do próprio Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o guarda da liberdade, que é o amor, e nós temos o Espírito Santo que nos guia. Em segundo lugar, nós temos aqui uma guerra, que é o contraste entre a carne e o espírito. Isso aqui é muito interessante. Isso é chamado de guerra. Tem umas traduções que colocam cobiça, mas é uma guerra. Terceiro lugar, levantando-se acima da carne. Note que eu falei aqui agora há pouco para os irmãos que o Espírito é soberano. O Espírito é soberano. O Espírito não perde para a carne. Agora, eu sou falho, eu sou fraco, você também. Por isso nós precisamos andar em Espírito. Para não cumprir o quê? Os desejos da carne. Não há problema no Espírito Santo. Tem problema nele? Não. Não tem problema nenhum. O problema é que mesmo eu tendo nascido de novo, já tendo Cristo em mim, mas a natureza carnal não foi debelada, ela não foi ainda erradicada, ela está aqui dentro. E aí essa luta, ela é travada, não é isso? Vamos ver aí, Romanos 7, 25. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Se não me foge a memória, acho que é. Romanos 7, 25. 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha aí, tá vendo? Pode ir. É do 19 em diante. 19. Pois eu faço não o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, pronto. Paulo está mostrando que dentro do seu interior há o quê? Uma luta. Há uma luta, há uma guerra. Porque a carne quer fazer as coisas da carne. E se o Espírito está dentro de mim, eu não posso ceder. E para eu não ceder à carne, para ela não me sufocar, eu tenho que andar em quê? No Espírito. No Espírito. É esse andar que, na verdade, aqui é um caminhar, trata de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Então, veja, se eu quero me levantar acima da carne,
se eu quero andar acima das obras carnais, eu tenho que viver e depender de qual poder? Do Espírito Santo. Ah, pastor Zé, mas é porque o senhor me conhece, eu tenho isso, as minhas lutas internas são grandes. Sim, não, eu não estou dizendo que nós não conhecemos esse lado. Só que o Senhor dá um dispositivo maior para nós que está acima do poder da carne. Quem é? O Espírito Santo. Então, se eu quero ter uma vida elevada, mais acima, eu tenho que depender de quem? Do Espírito Santo. Então, pronto. Então, você não tem desculpas para dizer, eu não consigo, é muito forte para mim, eu não consigo vencer esses desejos. Consegue sim, porque o Espírito Santo, que é o poder absoluto de Deus, ele está dentro de mim, está dentro de você. E a própria palavra de Deus diz, né? Deus não permite tentação maior daquela que não podemos suportar. Então, se eu quero levantar ou tomar voo para estar acima da carne, eu tenho que andar onde? No Espírito. No Espírito, não é isso? Então, veja que aqui o apóstolo São Paulo, ele está mostrando isso totalmente, claramente para todos nós. Então, nós temos em primeiro lugar aí, do verso 16 a 18, nós temos uma ordem, nós temos um imperativo, nós temos um mandamento de Paulo. Como é que ele diz? 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, carne versus Espírito. A palavra sarx, essa palavra carne, ela pode falar de uma carne de um animal, a carne do ser humano, pode falar da carne de qualquer outro ser. Mas essa palavra carne, dentro da concepção paulina, em Romanos e também em Gálatas, é uma referência à natureza pecaminosa, caída, carnal, desgraçada. É isso que ele está falando dessa carne. Romanos 8,7. Vamos ver o que é essa carne aí. Olha o que Paulo diz. Romanos 8,7. 8,7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha como isso é lindo. A mentalidade da carne. Então preste bem atenção. Essa carne é a natureza maléfica. E ela, quando a pessoa tem a mente contaminada por ela, por isso que o autor achou bom, porque quando a gente lê 1 Coríntios 2,16, ela diz que nós temos a mente de Cristo. E agora, quem não tem Cristo, qual é a sua mente? Que ele está dizendo? A mente da carne. A mente da carne quer. Pronto. Então, se eu não tenho a mente de Cristo, eu não vou pensar como Cristo, eu não vou andar como Cristo, eu não vou viver como Cristo. Agora, se a minha mente já foi transformada, é a mente do Espírito, aí eu vou viver conforme o Espírito Santo. Então, nós lemos aí 8,7, não foi? De Romanos? Essa é a vida na carne. Vamos ver a vida no Espírito, Romanos 8,14. Olha o que diz Romanos 8,14. Isso. Agora nós vamos sair da palavra sarx e vamos para a palavra pneuma. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Aí aqui Paulo está mostrando que o Espírito está habitando no crente. E se ele habita, ele me habilita. Olha como ficou bom, gente. Se ele habita, ele habilita para que eu seja como Deus é. Porque a mente, olha, isso é pesado. Essa NVI, né? Sim. Ela está colocando aqui que aquele que tem a mente carnal, ele só vai pensar como? Como uma carne quer. Só como a carne quer, imoral, devasso, vamos já falar sobre isso. Agora, quem tem a mente do Espírito vai pensar como Deus pensa. A santidade, a verdade, a justiça. E aí no verso 17, Paulo fala desse conflito. Então, se eu quero viver acima das obras da carne, eu preciso do poder maior e eu preciso me relacionar com esse poder. Quem é o poder? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Olha o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu falei agora há pouco que o Espírito é soberano. E ele mesmo habitando em nós, a carne é porque é teimosa. A carne não ganha do Espírito. Mas a carne, ela quer confrontar quem? O Espírito. Ela resiste. Ela diz, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8 mesmo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto.
Então, se eu já estou em Cristo, a carne não tem poder, mas ela insiste. Ela insiste em querer vencer a guerra. Ela vai ganhar? Não. Quem anda no Espírito, a carne ganha? Não. Por isso que Paulo dá a ordem, ó, vocês não têm saída. Quem não anda no Espírito, a carne vai vencer. Vai vencer. Agora, ainda que tenha esses desejos, por exemplo, um rapaz pode sentir um desejo, ele é crente, é casado, ele é crente, é solteiro, um rapaz ou uma moça, pode vir nos seus membros, no seu corpo, desejos da carne? Sim. Pode vir. Vem ou não vem? Vem. Uma moça ou um rapaz pode ter pensamentos ilegais? Pode. Pode. Mas quem é que não vai deixar ele vencer? O Espírito Santo. Porque o Espírito resiste o quê? A carne. A carne. Agora, se esse jovem, ele sai da dependência do Espírito Santo, pensa em pornografia, pensa em miséria, pensa em tudo que é da desgraça da carne, ele vai vencer? Não. Porque a mente dele já está controlada por quem? Pela carne. Então, não tem como ele vencer. Um jovem que é viciado em pornografia, porque se ele tem o Espírito Santo, mesmo que ele sinta desejo por aquilo ali, mas quem é que vai resistir? O Espírito Santo. A carne vai bater na porta, vai botar no coração, bota, entra, mas ele vai resistir porque tem um poder maior. Quem é o poder maior? O Espírito Santo. Então, para viver acima, rapaz, isso aqui é pesado, viu? A vida cristã é uma vida de duelo, é uma vida de tensão, é uma vida de conflito. Quais são os conflitos? Carne e espírito. Carne e espírito. Só que a vitória, ela vem pelo Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a, mas segundo o Espírito. Pronto. Então, observe a mesma coisa. O quarto ponto que eu coloco aqui é a enumeração das obras da carne. E aí o Daniel vai colocar bem direitinho nesse quarto ponto aí para vocês analisarem. Vamos lá. Os pecados da carne. Ok? Vamos lá. As obras da carne. Paulo, olha aí, só as obras da carne. 19, vai. Imoralidade sexual, Sim. impureza, libertinagem, Sim. idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, Sim. orgias e coisas semelhantes. Então vamos analisar aqui. Vamos por partes, Daniel. Então coloca aí na tela para ficar bem didático. Nós vamos falar dos pecados da carne, que o apóstolo São Paulo fala de aproximadamente 15 vícios. 15. E ele divide em grupos. Nós temos os primeiros pecados da carne. Coloca aí grupo 1. Viu, Daniel? Sim, coloca sim. na tela para os irmãos. Grupo 1. Pecados sexuais. Na área sexual, a carne ela reina de 3 maneiras. Primeiro, prostituição. Segundo, impureza. E terceiro, lascívia. Essa lascívia é algo descarado, é sem controle. A impureza é, na verdade, aquilo que está misturado, a impureza. E a prostituição de porneia, qualquer tipo de relação sexual ilícita. E essa porneia aqui envolve também tanto contato com a prostituição, no sentido do corpo, como também com a pornografia. Você entendeu? Entende? Então, o primeiro grupo é este. Pecados da área sexual. Prostituição, impureza, lascívia. Pecados na área religiosa. Aí lá vai. Idolatria e feitiçarias. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. E a palavra feitiçaria, ela é ampla. Essa palavra feitiçaria, ela engloba várias coisas. Veja bem Apocalipse 9, 21. Apocalipse 9, 21. Apocalipse 9, 20. Verso 21. 9:21. Isso. Também não se arrependerão dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Tá vendo? Agora vamos 18, 23. 18, 23. Isso. 18, 23. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo, todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Tá vendo? Então, feitiçaria envolve tanto de fazer drogas, de fazer magias, que entorpecer tudo que não presta. Estava aqui dentro. Então, nós temos a segunda classificação da obra da carne, que é na área que nós estamos de pecados religiosos. A terceira, pecados sociais.
Quais são os pecados sociais? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias e invejas. Quais são as áreas aí? Olha aí no verso 19, não é isso? Nós já lemos aí. Sim. Mas pecados sociais, inimizades, não é isso? Porfias, pronto, porfias. Ó, inimizade, aqui que nós podemos analisar, vem a porfia, que é algo também operante, a disputa, ao egoísmo, jogos que disputam pelo dinheiro, pela briga. Vocês sabem que tem jogos que até terminam em briga e morte, não é assim? Dissensões, facções, aqui é o espírito de partidarismo, é de briga. Hoje, lamentavelmente, os crentes com essas questões da política estão se digladiando. Não colocam Jesus no centro, aí ficam colocando políticos, aí agora estão se digladiando. Crente de um lado defendendo um e o outro crente de um lado defendendo o outro. Partidarismo, inveja, ok? Aí vem homicídios, porque isso vai gerando, nós que é uma consequência, né? Observou aí lê aí só das obras da carne, dos pecados sociais, inimizade, porfia, Olha. emulação, Olha. ira, Sim. pelejas, dissensões, heresias, Isso. invejas, homicídios. pronto. Tá vendo? Um gera O outro. o outro. Aí nós vamos para a quarta classificação, pecados de excesso. Quais são depois desse tudo? Bebedices e glutonarias. Bebedice e o que mais? Glutonaria. Pronto, já que ele está na carne, ele bebe todo tipo de desgraça, todo tipo de entorpecente. Ele quer crack, ele quer droga, ele quer bebida, ele quer vinho, ele quer conhaque, ele quer a velho barreiro, ele quer o pitu, ele quer... Assim não é? Sim. Até lama de esgoto ele come. Porque as obras da carne, elas levam o homem para um estilo de vida baixa, ínfima, de vida desprezível. Quem tem o Espírito anda lá Em cima. lá em cima. Aí, rapaz, Daniel, não é assim daí? Sim. Eita, rapaz. Agora tem uma coisa. Quais são as consequências, pastor Zéu, de quem vive nessa prática? Aí Paulo dá a síntese de tudo de quem anda na carne. Qual é? Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz, eles podem praticar, eu estou mostrando aqui, mas quem pratica essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Então, isso aqui é muito sério e nós devemos prestar atenção para isso. Aí agora, nós podemos observar aqui no ponto 3, que é a quinta colocação, nós temos aqui uma lista de Paulo de virtudes. Eu chamaria essa lista de virtudes para quem anda no Espírito, anda acima, está por cima, que aí nós temos o fruto do Espírito. Já falamos aí do singular, karpós, do grego. Esse karpós do grego, veja que não há dissensões. Já estás falando de fruto, fruto. E não de obras. Porque na carne tudo está como? Pelas obras. Pelas obras. Tudo está dividido. Na carne tem inveja, tem ciúme, tem contenda, tem porfia. Por quê? Porque as obras da carne elas não estão em unidade. Porque são várias. Mas no Espírito é só um. Porque é Cristo. O fruto aí é a essência da salvação de Cristo em nós. Cristo entrou em mim, eu sou nova criatura, e para provar que eu estou plantado nele, porque se eu planto um pé de cajá, vai nascer o quê? Cajá. Se eu planto um pé de laranja, vai nascer o quê? Laranja. E se eu planto um pé de melancia? Melancia. E se Cristo é plantado em mim, nasce o quê? O fruto do Espírito. Ah, verdade. Então, veja bem, não tem como negar, essa é a essência. É a essência. Pelos frutos, os conhecereis. Pronto. Note que o fruto está no singular. E as obras da carne? No plural. No plural. Porque são várias. No Espírito, tu não tem vez. Quem manda, quem é? É o Espírito. É o Espírito Santo. Ele é quem te guia, ele é quem orienta. Aí é o Cristo eterno nos dominando. É o que Cristo é que está dentro de mim. E como eu estou cheio de Cristo, aquilo que ele plantou em mim, que ele fazia, vai aparecer. Quais são as coisas que vão aparecer aí? Amor. Primeiro, vai ter o quê? O amor. Eu coloquei bem aqui. Primeiramente, nós temos aí... Aqui é a lista das virtudes, né? Veja que o amor... Por que começa com amor? Porque o amor é o óleo
É como se ele estivesse sendo derramado para gerar todas as demais. Vamos lá. Primeiro, amor. Vamos lá, amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós temos 9, não é isso? 9 contra 15, mas Paulo diz que ainda tem mais obras da carne. Então, eu tenho amor, eu tenho gozo, que é o próprio Cristo dentro de mim, entendeu? Através do Espírito. Eu tenho a paz, tanto a paz da salvação como a paz interior, como está lá em Romanos 5, 1, Filipenses 4, 6, 7. Eu tenho longanimidade, não é isso? Ou seja, eu tenho harmonia com os outros. Eu tenho aqui a recusa em revidar. Eu sei ser paciente com o outro. Benignidade, não é isso? Que é a amabilidade. Eu tenho a bondade. Essa bondade é aquilo que vem da própria alma, que aborrece o mal. E eu vivo na honestidade porque Cristo vive dentro de mim. Fidelidade, não é isso? Mansidão. Que é fé, não é isso? Que é essa fé, não é isso? Isso. Aí tem a fé que é a fidelidade. Fidelidade. Isso. Aí eu tenho o que agora? Mansidão. Que é a humildade. É uma atitude de humildade que eu tenho para com os outros, sem qualquer atuação do meu ego. O que mais? Temperança ou mesmo domínio próprio. É o domínio próprio, não é isso? Que na verdade aqui é o controle do ego pelo poder do Espírito Santo. O Freud não sabia explicar isso aqui. Entendeu? Não tem aquela luta que ele faz do ego, do ego e o superego, né? Sim. Então, aqui quem manda na minha vida é o Espírito Santo. E se ele é quem manda na minha vida, ele é quem controla a minha vida. Então, essa análise, eu resumi aqui. Nós temos aqui no apontamento da lição, primeiro, 2 tipos de guerras. Quais são os 2 tipos de guerra? Carne contra espírito. Carne contra o espírito. E o espírito? Contra a carne. Contra a carne. Todo tipo de guerra no mundo, todo tipo de guerra, ela vem da carnalidade. Vocês acham que se a humanidade andasse no espírito ia ter guerra? Não. Não. Porque o espírito vence a carne. A Bíblia diz lá em Tiago 4, depois você lê de onde vem a guerra. Depois nós temos aí o imperativo paulino, andai em espírito. Quem anda no espírito não cumpre os desejos da carne. Porque quem anda no espírito tem intimidade, tem comunhão, tem dependência do Espírito Santo. No subponto 2, nós temos a carne, ela controla a mente, ela controla o corpo, essa carne é sarx, natureza pecaminosa. E se ela assume o controle da mente, ela domina o quê? Todo o corpo. Todo o corpo. É por isso que aí você quer a idolatria, quer a pornografia, quer a prostituição. Agora, se nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos andar em uma direção certa e saudável, porque o Espírito vive dentro de nós. Segundo lugar, as ações da carne. O que a carne faz? O que a carne produz? Ela produz obras pecaminosas, ok? Que está aí no ponto de número 2. Aí nós temos os pecados relacionados ao que já falamos, da carne, nos 4 níveis, e nós temos, por fim, o fruto do Espírito. Quando se fala do fruto do Espírito, está se falando de uma vida de dependência e de intimidade com Deus, que me leva a produzir aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Ora, Daniel. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição onde aprendemos mais sobre a Tua Palavra. Senhor meu Deus, que possamos desenvolver este fruto do Espírito, Senhor. Que possamos, Senhor, ir na contramão do mundo, Senhor. Lutar esta guerra com as armas espirituais e vencer a carne, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que tudo pode. Senhor meu Deus, guarda a nossa caminhada, Senhor, nossa entrada, nossa saída. Guarda-nos em tudo, nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que todos digam.